Essa semana, o crime mais cruel do DF na história do Distrito Federal completa um ano de investigação. E aqui a Record mostra todos os detalhes em uma série de reportagens especiais. Gente, uma família inteira foi assassinada por ganância. Herança do mal. A trama da maior chacina do Distrito Federal. Vamos acompanhar a primeira reportagem com Ana Bianchini e também com ele, o repórter do Povo, Tatuzinho. Confira. Para o senhor, doutor, como é que chegou esse caso ali na 6ª DP do Paranoá? Nós iniciamos a apuração, tá? O histórico daquela ocorrência já trazia dados muito precisos para a gente iniciar uma investigação, mas o que eu te relato? Era uma investigação de desaparecimento. E é comum nós, delegado-chefe no Distrito Federal, protelar um pouco a apuração, porque é comum essas pessoas aparecerem. A gente percebeu que tinha algo errado. Já tínhamos percebido, né, desde o dia do desaparecimento dela, porque nunca foi de ficar sem contato, né, sem falar com a gente assim. E aí, no dia seguinte, foi quando a gente realmente falou, vamos fazer a ocorrência, que realmente tem algo errado. Só que meia hora depois que a doutora Cláudia me noticiou essa ocorrência, nós já tivemos a ciência que o carro, muito parecido com o que a Elisamar utilizava, ele tinha sido localizado na madrugada anterior na região de Cristalina e havia dentro desse veículo corpos carbonizados. Mas, com uma ressalva, a placa do veículo estava intacta. Então nós tínhamos uma presunção quase que absoluta que ali estaria ela e as 3 crianças. Foi quando a gente foi até o carro. Aí quando chegamos no carro lá, a gente viu a placa, viu tudo e pronto, aí dali já o coração não aguentou mais não. Foi feito contato com a polícia de Cristalina e a gente começou a ver o tamanho, a magnitude do evento da investigação que vinha pela frente. Um dia depois do desaparecimento de Elisamar, de 39 anos, e de seus 3 filhos, Rafael e Rafaela, gêmeos de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos, o carro da família foi encontrado carbonizado em uma rodovia estadual em Cristalina, no estado de Goiás. Dentro do carro foram encontradas 4 pessoas, também carbonizadas. Os corpos foram encaminhados para identificação e o Instituto Médico Legal do estado de Goiás confirmou. Elisamar e os 3 filhos estavam mortos. Já estava anestesiado de tanta notícia ruim. Mas aí vim realmente a confirmação que era eles ali. Foi pior ainda, óbvio, e foi uma situação horrível, né? Ver o carro da minha mãe daquele jeito, ir na casa dela e não encontrar ela, saber que meus irmãos eu não ia poder ver eles mais, foi horrível. No mesmo dia à noite, recebi outro telefonema da doutora Cláudia, certo? Noticiando, quer dizer, na mesma delegacia, 33ª, a família morava por ali, noticiando o desaparecimento da Renata, Gabriela, Marcos e Thiago. Certo? Ali estavam pai, filho, mãe e irmã desaparecidos também. E essa comunicação veio através da irmã da Renata. O que ela falou? Eu achei muito estranho a nora dela, junto com os netos, ter desaparecido e provavelmente terem sido queimadas, e minha irmã não falou nada no grupo da família.
E, pasmem vocês, naquele mesmo dia à noite, nós já tivemos ciência do carro delas terem sido encontrado queimado na região de Unai, Minas Gerais. E a gente já estava tão anestesiado de tanta notícia ruim, porque logo depois veio a confirmação do carro da Gabriela, da Renata, veio a morte do pai do meu padrasto, do Marcos, e aí, tanto coisa, a gente já estava tudo muito misturado, muito bagunçado, né? Quer dizer, 2 estados diferentes. Até aquele momento a gente não tinha nenhum corpo encontrado no Distrito Federal, então quer dizer, as atribuições para investigar em tese seriam daqueles estados, mas pelo fato de elas terem desaparecido da região da nossa circunscrição, né, de Itapuã, nós iniciamos a investigação junto com esses estados. A Força-Tarefa, ela envolveu os delegados dos 3 estados, mas ela também envolveu os laboratórios dos 3 estados. Então, assim, nós, enquanto laboratório de Minas, de Goiás e do DF, também estávamos conversando, porque as provas foram surgindo aos poucos. Então, a gente até então, os corpos foram aparecendo aos poucos, as identificações aos poucos, então a gente não sabia exatamente o que iria surgir para a gente. Então, por exemplo, Minas, os outros 2 corpos primeiro, depois apareceram os outros 2 corpos em Minas. Minas ainda não tinha o padrão, não tinha nenhum padrão para poder fazer a identificação. Então, a gente poderia utilizar a amostra dos cadáveres que estavam aqui. Só que aí, nesse meio tempo, apareceu o corpo no DF, que era a peça central, inclusive, que é o Marcos. Porque se eu tenho um dado genético de uma mãe e de uma filha, se eu tenho apenas esses dados, eu não consigo falar quem é a mãe ou quem é a filha, né? Pelos dados genéticos, eu preciso de mais alguma informação. E a Polícia Civil do DF enviou a informação genética do Marcos, que era o pai. Então eu consigo sim montar o que a gente chama de uma relação de vínculo entre essas pessoas e falar aí com toda certeza quem é a mãe e quem é a filha. Porque o filho, ele recebe ali metade do DNA do pai e metade da mãe. Então a gente consegue fechar e montar esse quebra-cabeça. E foi fundamental que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela encaminhou prontamente essas análises já realizadas previamente, né? Então a gente conseguiu dar essa resposta mais rápido e também informar para o IML-BH, olha, identificamos os corpos, vocês podem paralisar a análise de vocês aí com relação à identificação. Enquanto a gente pensava em 7 pessoas desaparecidas, 5 encontradas carbonizadas, pasmem vocês, na segunda-feira nós tivemos a comunicação do desaparecimento da Cláudia e da Ana, que são companheiras, né, do Marcos. Ele mantinha essas 2 famílias. Então, na segunda-feira nós já tínhamos um retrato de 10 pessoas desaparecidas. Para entender essa história, é preciso conhecer os personagens por trás desse mistério. Marcos era casado com Renata. Com ela, teve 2 filhos, Gabriela e Tiago. Tiago era casado com Elisamar, com quem tinha 3 filhos. Gabriel, de 7 anos, e os gêmeos, Rafael e Rafaela, de 6. Marcos teve um relacionamento antigo com Cláudia. Juntos tiveram uma filha, Ana Beatriz. 10 pessoas de 2 famílias, todas desaparecidas. Em que momento que a Polícia Civil observou, entendeu que tudo aquilo estava muito fora do comum, que tinha alguma coisa de muito errada nessa história, que estávamos falando de 10 pessoas, de 2 famílias que se conheciam e que todo mundo tinha um vínculo? A partir do momento que a gente tem a notícia do desaparecimento de Elisamar e as crianças, e meia hora depois eu sei que corpos foram encontrados e provavelmente seriam dele dos filhos, a situação ficou grave. A única coisa que nos deixava um pouco fora da apuração era o fato dos corpos terem sido encontrados em outros estados. Mas depois que a gente prende eles,
Eles relatam isso pra gente, isso foi proposital. A gente não queria a polícia do DF, ainda falou que sabia das nossas competências para apurar. Então eles tiraram os corpos do DF, muitos deles, principalmente o Gideon, já tinha passagens por tentativa de latrocínio, por roubo de veículo. Então, ele sabia do poder de apuração da Polícia Civil do Distrito Federal. E por isso, eles jogam corpos em outros estados, um em Minas, em Unai, outro em Cristalina. E se você falar assim, não, mas esse pessoal andou tanto para fazer isso, não. É uma mesma estrada que se você pegar o trevo para um lado, você para no estado de Goiás, e se você for para o lado, você vai para Minas. Então, assim, eles não tiveram um deslocamento muito grande. Eles seguiram pelo mesmo caminho e simplesmente seguiram duas bifurcações. Um dia eles mataram e colocaram em Cristalina e outro dia eles colocaram em Inaí. Agora, quem esteve em loco acompanhando, né, toda a investigação também, nesse trabalho de reportagens, nosso time de repórteres, foi um momento marcante. Hoje, às 18h06, tem a segunda parte dessa reportagem especial. Como os criminosos organizaram essa chacina que levou à morte de 10 pessoas de 2 famílias. No Cidade Alerta DF, com Henrique Chaves, você não pode perder. Baita de um trabalho jornalístico aqui também na Record. Combinado?